Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciarmos o tema de hoje, convido a todos para uma prece, né? Então vamos serenar nossos corações, nossas mentes, vamos esquecer um pouquinho do mundo lá de fora e nos voltando para nós mesmos nesse instante. Vamos juntos, abraçados com a espiritualidade, chegar a Jesus, chegar ao nosso Pai, primeiramente agradecendo por essa oportunidade bendita que temos de aprendermos um pouco mais acerca das suas leis e também para pedirmos que tenhamos o auxílio necessário para o bom entendimento de tudo que estudaremos na manhã de hoje, de forma a nos tornarmos melhores em nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, hoje nós temos um tema que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade. Essa parte terceira, ela nos fala das leis divinas, ou leis naturais, que são, na verdade, todas as leis criadas por Deus para ordenar o universo e para dar as condições necessárias para que o universo, todas as coisas, todos os seres, avancem progressivamente. Essas leis divinas, que também são chamadas de leis naturais, se subdividem em duas categorias. Nós temos as leis físicas, né, que são as leis voltadas para a matéria, aonde a nossa ciência tem contribuído para desvendá-la dentro das possibilidades atuais, claro. E nós temos as leis morais, que são as leis de tudo aquilo que transcende a matéria, no qual nós temos sempre o concurso das religiões, das filosofias e também da ciência para a boa compreensão. Esta lei em particular, Lei da Justiça, Amor e Caridade, está no capítulo 11 dessa terceira parte. Para que a gente possa entender melhor toda a sua amplitude, que não é pouca, né? E também não é toda, porque é aquilo que nossa compreensão atual permite, né? Tão somente, nós veremos um pouquinho quais são as leis morais ali, elencadas pela espiritualidade, quando indagada por Kardec, né? Segundo a espiritualidade, nós temos a lei de liberdade, a lei de destruição, a lei de adoração, a lei de conservação, a lei de igualdade, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de progresso e a lei de sociedade. Essas são as 9 primeiras leis elencadas pela espiritualidade, e ela traz a 10ª lei, que nós podemos, sim, colocar como sendo a mais relevante por tudo aquilo que nós veremos na manhã de hoje, que é a lei de justiça, amor e caridade.
E por que que nós dizemos que é a lei mais importante em relação a todas as demais? De modo, inclusive, ter sido colocado ali, ao final, no encerramento de todo esse rol. Todas essas leis que nós estamos vendo aí, né, sem ser a lei de justiça, amor e caridade, todas essas leis, elas têm como norte a lei de justiça, amor e caridade. Todas essas leis, elas somente se cumprem se observada por, acima de tudo, a lei de justiça, amor, caridade. É como se a lei de justiça, amor e caridade fosse o princípio maior a que todas essas leis se submetem para que sejam devidamente observadas, né? De modo que nós só podemos falar que uma lei de liberdade está sendo cumprida se ela for à luz da lei da justiça, amor e caridade. Que a lei do trabalho está sendo devidamente cumprida se ela for à luz da lei da justiça, do amor e caridade. Né? Mas aí vem a primeira indagação. O que vem a ser essa lei de justiça, amor e caridade? Uma lei, né, que nos traz aí os caracteres que são próprios da divindade, né? Uma tríade de caracteres que são próprios da divindade e que, dessa forma, soa muito distante, né, para nós, para o nosso próprio objetivo de prática. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, primeiro, nós usamos de uma forma figurativa para entendermos um pouco o porquê que, enquanto todas as demais traz uma única lei, essa traz três, né? Justiça, amor, caridade. Três caracteres dentro dessa lei. Para que a gente consiga visualizar melhor e entender um pouco melhor a ordem das coisas, nós devemos imaginar o amor como sendo o corpo, e a justiça e a caridade como sendo os braços desse corpo. O que significa dizer que o amor é a maior das virtudes. E que a justiça e a caridade são simplesmente esse amor em ação. É a consequência desse amor, é a exteriorização, é a manifestação deste amor. Uma vez conquistados esses sentimentos, essas virtudes divinas, aí nós podemos colocar de várias formas, eles se tornam unos, eles se tornam indivisos. Porque quem ama necessariamente é justo e é caridoso. Quem é caridoso age com amor, com justiça. E quem busca pela justiça está agindo com amor, com caridade. E aí nós nos deparamos com a segunda perguntinha. Aqui é só para nós representarmos como, né, essa lei maior, a justiça, amor e a caridade, norteiam todas as demais. Todas estão sob sua luz. E nós temos esse primeiro desafio, que é nós entendermos o que é o amor. E é um desafio mesmo, né? Para a gente entender um pouquinho, a gente precisa buscar muitos subsídios que existem para que a gente consiga formar, dentro das nossas limitações atuais, uma ideia, né? Segundo Emmanuel, o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Daí a nossa dificuldade, porque a natureza íntima de Deus ainda não é concebível pelos homens.
A espiritualidade fala isso, inclusive, no início do livro dos Espíritos, na questão número 10. Nós não conseguimos conceber a natureza íntima de Deus. Se ele é amor, nós não conseguimos conceber em plenitude esse amor. Mas nós temos algumas pistas, né? Nós temos algumas noções que nos trazem que o entendimento dessa virtude de difícil compreensão, tanto no seu significado, no seu conceito, como também nesse fato de que ela serve de norte para todos os demais sentimentos que nós buscamos conforme as leis divinas. E nós conseguimos isso, sobretudo, na vida de Jesus, né? No exemplo de Jesus, em toda a sua obra, mas, principalmente, pelo menos para mim, na passagem de Paulo que nós conhecemos, que é aquela passagem onde ele escreve para os Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 7, né? Que Paulo nos fala, por certo, inspirado por Jesus naquele momento, tamanha grandeza dessa lição, nos fala, né, que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que tine. Né? Todos lembram dessa lição, né? Essa lição, em sua segunda parte, fala o seguinte: o amor é paciente e bondoso, ou seja, quem ama é paciente e bondoso. O amor, quem ama, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Com essa lição, nós temos uma boa dimensão do que vem a ser esse sentimento divino que, como vimos, move todas as demais leis naturais. Né? E, como não é um tema fácil, logo nos leva a uma outra indagação. Ok, o amor é isso que Paulo está nos dizendo. Entendi muito do que se coloca acerca desse sentimento. Mas como eu amo? Como que eu pratico esse amor? O que eu tenho que fazer para amar a mim mesmo? Para amar a Deus? Para amar ao meu semelhante? Amar até mesmo os meus inimigos, conforme Jesus nos falou. O que eu tenho que fazer? E a doutrina espírita nos traz o que fazer. Ela nos fala que nós conseguiremos amar a tudo e a todos mediante o entendimento de que somos irmãos. A partir do momento que nós entendemos aqui todos nós estamos submetidos, nós passaremos a amar com mais facilidade. Eu entenderei meu próximo. Eu entenderei o porquê de suas condutas. Entendendo, eu passo a aceitar, eu passo a perdoar, eu passo a conviver melhor. Podemos colocar que, mediante o entendimento de que somos irmãos que são igualmente amados por um pai, que pelo fato de ser soberanamente bom e justo,
não faz distinção entre seus filhos, privilegiando uns em detrimento de outros. O entendimento de que somos irmãos, que possuem o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto de chegada e as mesmas oportunidades e possibilidades de trilhar de um ponto ao outro. Irmãos que possuem o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir de forma acertada ou até mesmo equivocada. Nós temos essa liberdade, segundo nossos próprios méritos. Irmãos que se diferem uns dos outros em seus vícios, em suas virtudes, pelo simples fato de estarem atualmente num ponto mais adiantado ou menos adiantado desta caminhada. Irmãos que ainda se machucam, pois ainda próprio de suas naturezas, pois ainda necessário aos seus aprimoramentos. A doutrina espírita, ela está aí para nos convencer de tudo isso. E convencer de uma forma racional, apelando para o uso do nosso raciocínio, para que juntos possamos chegar a essas conclusões. Conclusões que, uma vez alcançadas, justamente porque calcadas na razão, acabam por fazer parte de nós. Acabam a se tornarem verdades absolutas para nós. Não foi alguém que disse que devemos ver o nosso irmão dessa forma. Deixa eu só. Né? Não foi alguém que simplesmente disse que nós devemos nos amar uns aos outros porque somos irmãos. Nós devemos, até por um apelo do próprio Kardec, buscar por esse convencimento usando da nossa própria razão. E a doutrina nos auxilia em todas essas conclusões. A partir do momento que eu concebo isso, necessariamente eu passo a compreender, a aceitar, a perdoar mais os meus semelhantes. Eu saberei porque ele está agindo dessa forma. Eu saberei porque ele está me machucando. Isso é próprio do estágio evolutivo atual que ele se encontra. E isso, aprendemos também, faz parte do nosso próprio aprimoramento. Nós precisamos que eles estejam aí a nos machucar para que possamos aprender cada uma das lições. Ainda é necessário para nós. Então, concebendo tudo isso, tudo se torna mais fácil. Saberemos como amar. E aí a gente adentra em justiça. Entender um pouco mais a justiça. E nesse capítulo do Evangelho, né, o capítulo 11, da terceira parte, Kardec pergunta: como podemos definir justiça? E a espiritualidade, ela responde em duas linhas, de uma forma bem simples. Responde assim, ó: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Simples assim. Né? A justiça está no fato de eu respeitar os demais. Ou seja, não diminuí-lo, não ofendê-lo, não maltratá-lo, não transpor sobre os seus interesses, mas simplesmente respeitá-lo. E o que determina esses direitos, né? Os direitos de cada um de ser respeitado? O quê?
o que vem a estabelecer esses direitos? E a espiritualidade responde na questão 876 duas coisas: a lei humana e a lei divina, né? Então, nós temos essas duas leis para que possamos compreender quais são os nossos limites perante o nosso próximo, perante a nós mesmos, perante a divindade, sempre, e para que nós possamos saber nos pautar adequadamente, sobretudo em sociedade, que é uma das leis que nós vimos ali atrás. Mas nós temos diferenças entre essas leis divinas e essas leis humanas, né? Ambas nos auxiliam nesse processo de praticarmos a justiça, de respeitarmos os direitos alheios. Mas elas têm diferenças entre si. E as diferenças estão no seguinte: enquanto nas leis divinas nós podemos dizer que são leis perfeitas, eternas, imutáveis, pois criadas por Deus, né? E Deus, sendo perfeito, somente poderia criá-los dessa forma, né? Então são leis perfeitas, são leis imutáveis, porque são perfeitas, não precisam ser alteradas. E são imutáveis, né? Nas leis humanas, elas são imperfeitas, elas são temporárias, elas são mutáveis, porque ela carece da perfeição que tem as leis divinas. Enquanto as leis divinas traduzem todas as relações pessoais, as leis humanas traduzem apenas algumas das relações pessoais. Não traduz todas. Apenas algumas que são trazidas pelos homens ali em seus códigos, em suas leis, para que se tenha esse ordenamento jurídico. Enquanto nas leis divinas se tem a relação do homem consigo mesmo, nas leis dos homens não se tem isso. Não é verdade? Só traz a relação com os meus semelhantes. Não traz essa relação do homem para consigo mesmo. Essa é própria das leis divinas. Enquanto nas leis divinas, podemos dizer que elas são acessíveis nas nossas consciências e pelas lições trazidas pelos grandes mestres, nas leis humanas, elas são acessíveis pelos códigos escritos pelos homens. E, finalmente, as leis divinas não instituem privilégios e favorecimentos. Já a lei dos homens nós sabemos, né? Institui, sim, privilégios e favorecimentos. Então, tanto uma quanto outra está aí para nos auxiliar nesse processo de respeitarmos os direitos alheios e assim sermos justos. A dos homens, um pouco para trás do que das leis divinas, para não dizer muito, né? Temos muito que amadurecer para chegarmos mais próximo disso. E aí nós temos essa seguinte indagação, considerando tudo isso. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É uma lei da natureza, né? Nós vimos que são leis que regem a todos nós. E por que nós a interpretamos de forma tão diferente? Ao ponto até mesmo de, diante de uma mesma circunstância, um considerar aquilo justo, outro considerar aquilo injusto. O grau evolutivo nosso. É isso. O que grita dentro de nós que nos tira dessa direção
de ouvirmos o nosso íntimo e procurarmos ser o mais justo possível. Livre-arbítrio. Está tudo certo o que vocês estão falando aí. Mas se uma palavrinha. Nossos valores, quem falou? Não vi. Ah, os valores. Exatamente. Vocês estão trazendo... Por isso que é bom a gente discutir, né? Vocês já enriqueceram aqui o que eu trouxe. Mais alguma coisa? Egoísmo? Muito bem. É isso tudo, gente. Olha só como a espiritualidade traz. É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Nós poderíamos, sim, encontrar a justiça para todas as coisas, mas as nossas paixões nos impedem. E entra tudo isso que vocês falaram, devido ao nosso grau evolutivo, né, devido ao nosso egoísmo, aos nossos valores atuais, nós não atendemos plenamente aquilo que a nossa consciência determina para nós. Nós nos deixamos cegar. E tem mais. Eis porque são diferentes os juízos que emitimos sobre casos, coisas e pessoas. Crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Vem depois a reflexão, melhor conhecimento do fato, e o que lhe pareceu justo até então se lhe torna abominável. Então vejamos que ele, muitas vezes, até tenta perceber a justiça ali, mas não tenta o suficiente. Tenta de uma forma precária. E dessa forma, ele acaba acreditando que a sua interpretação, aquele fato em si, é sim justo, quando não é. Ele acredita que está agindo com acerto naquela leitura que está sendo feita, quando não é. Mais tarde, depois de refletir, depois que amadurecer, ele vai perceber que estava equivocado. Né? Mas aquela coisa, né? Nós só devemos nos preocupar de que, como que eu posso colocar? Se nós tomamos a decisão que nós tínhamos condições de tomar naquele instante e ela se mostrou equivocada, isso não há de causar um grande arrependimento para nós, porque nós demos o nosso melhor naquele instante. O problema é quando nós percebemos a injustiça e damos de ombro para ela, né? Acabamos interpretando por N interesses de uma outra forma. Legal? Ficou claro isso aí? Ficou? E aí vem essa indagação complementar. Como podemos contribuir para essa aproximação do que é humano daquilo que é divino? Vimos que é bem divergente, as leis humanas das leis divinas. Como que nós podemos contribuir para que essas regras de condutas, sejam elas impostas pela sociedade através do nosso ordenamento jurídico, seja por aquilo que nós percebemos dentro do nosso íntimo, como essas práticas podem chegar cada vez mais perto das leis divinas. Trazer essa equivalência das leis humanas para as leis divinas. Vimos que está bem distante, né? Como que a gente consegue fazer isso? Alguém arrisca aí ou não?
Não precisaria nem lei, né, Dalton? Nem leis humanas, né? E há de chegar esse dia, né? Com certeza, os planos superiores não precisam de leis escritas quando nós temos uma lei tão ampla, que são as leis divinas, por detrás de nós, né? O que nós devemos, no que nós devemos nos orientar para transformarmos nossas leis cada vez mais próximas em leis divinas? Eu já dei algumas pistas aqui hoje. O que eu consulto para saber o que é justo e injusto? Consulto meu amigo, meu pai. O que eu faço aqui? Como que eu respondo essa mensagem aqui? Para não ser injusto, para ser justo. Como que eu encontro a resposta de como agir? Questão 876 nos fala o seguinte, ó. Guia mais seguro do que a própria consciência, não podia Deus haver dado. Tá? Nós carregamos em nosso íntimo as leis divinas. Elas estão escritas em nossa consciência. Se nós pararmos diante de qualquer situação que estejamos vivenciando, por mais difícil que seja, e consultarmos o nosso íntimo, buscando pela resposta correta, nós encontraremos. Nós encontraremos. Está escrito dentro de nós. Essa lei, essa questão, ela nos traz, inclusive, o que nós podemos, nesse mergulho íntimo, nessa consulta à nossa consciência, encontrar. Nós encontramos um modo de ver a nós mesmos no que diz respeito à justiça. No coração do homem imprimiu Deus a regra verdadeira da justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Eu encontro dentro de mim um senso de justiça, eu encontro dentro de mim aquilo que eu anseio de justiça para mim mesmo, inclusive. O que eu aguardo das pessoas, o que eu aguardo do mundo para me atender nesse quesito justiça. E também nos falam como devemos ver nosso semelhante. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Tá? Basicamente, gente, é pararmos um pouco antes de agirmos e refletirmos um pouco antes de agirmos. Muitas vezes a gente acaba fazendo as nossas interpretações ou reagindo a algumas provocações sem pararmos para pensar. E aí nós acabamos sendo injustos. Nós precisamos parar, consultar o nosso íntimo, ver qual é o melhor caminho a se trilhar. Como eu disse na passagem anterior, até mesmo quando eu me equivocar, eu não vou me arrepender depois, porque eu dei o meu melhor naquele momento. Eu procurei acertar, eu me consultei e tomei uma decisão. Mesmo quando não for acertada, eu fiz aquilo que era correto. Então é muito importante. Contar até 10. Precisamos contar até 10. Se não der para contar até 10, conta até 3, pelo menos, né? Às vezes a situação nos cobra bastante. Antes de reagirmos, tá? Nós temos todas as respostas dentro de nós. Oi, Márcia. Isso não vai haver
a gente, uma vez que a gente não foi assertivo, que a gente tem essa questão da consciência, isso nos envolve muito. Sim, sim. A partir da que a gente chegou e é mais assertivo, grande bem, a gente querer... Somos os maiores beneficiados, né? No frigir dos ovos, sim. A gente que vai ganhar em felicidade, em paz de espírito. Nós já fomos justos e injustos nessas vidas. Nós sabemos o sentimento que traz uma atitude e outra. Né? A justiça nos traz algo muito bom, algo que nos eleva. Quando nós somos injustos, nós sabemos também o que traz. Né? Então, nós somos, sim, os maiores beneficiários ou prejudicados, a depender daquilo que nós escolhemos. Oi. Que a gente está vivenciando para conseguir dar o tempo. Nós tivemos a demasiada instabilidade, qualquer tipo de ser processado, evolução, isso nos conecta dessa consciência mundial para nós. Eu acho que o primeiro conceito do Prado Paixão, ele conversa com a forma como nós lidamos com a nossa questão e que nós estamos aprendendo a regular. Quanto mais a gente está limpo, né, claro, que eu fazer melhor, com o dia de forma melhor, mas a forma de conectar com as consciências é regular isso, para ter essa noção que turba a nossa consciência, que deixa tudo nebuloso, não deixa a gente enxergar, vai ficando cada vez mais claro. Então, controla a emissão, e aí a energia baixa e a minha consciência fica mais... Perfeito, perfeito. Então, eu faço sim. ver altos que como a gente consegue cada vez mais saudável, não tenha mais tempo e consciência para agir melhor. Perfeito. Essa busca pelo equilíbrio, né? E realmente não é fácil nesse momento atual, né, de nossas existências. Nós estamos sendo colocados sob muitas provas difíceis, dolorosas. Né? O momento atual é esse. Uma encarnação há 50, 100, 200 anos atrás não traziam essas problemáticas que trazem hoje. Tudo hoje é muito intenso, nos desafia. Né? Então, nós temos que lidar de uma forma integral com um todo, para que a gente tenha equilíbrio, que a gente consiga fazer essa consulta íntima de forma harmoniosa, né? Muito legal. Então, é isso aí. Então, a nossa consciência nos diz muito. Já sabemos, então, a importância de consultarmos ela. O que mais que nos ajuda muito nessa aproximação cada vez maior daquilo que é humano do que é divino? A questão 873 nos coloca: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. O que a espiritualidade está dizendo aí? Que o nosso progresso contribui para essa leitura melhor acerca do que é justo. Né? Não é só o que está inserido dentro de mim. É o progresso que eu estou conseguindo imprimir em minha existência que também vai determinar. Passa por aquilo que vocês duas falaram. Né? Meu progresso moral vai auxiliar nesse processo. Nós estaremos amadurecendo nosso senso de justiça quando respeitarmos os direitos dos nossos semelhantes. Isso nós já vimos, né? Que é o conceito básico da justiça, inclusive. Então, nós estaremos
sendo justo quando nos permitirmos essa progressão moral, de respeitar ao próximo. Deixarmos de estender aquilo que entendemos como do nosso direito. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente só vê o nosso lado, né? A gente acha que só nós temos direitos, esquecendo do direito alheio. Então, a importância nós nos convencermos que nós não devemos ficar puxando mais a sardinha para o nosso lado, não. Todos têm direitos. Todos são iguais perante as leis divinas. O que mais? Nos revoltarmos à simples ideia de uma injustiça. Isso acontece? Nós estamos moralmente progredido a esse ponto? Quando nos afeta, nós logo gritamos, né? Logo gritamos, injustiça. E quando afeta os meus semelhantes? Eu grito injustiça? Ou simplesmente sou indiferente com isso? Então, é importante nós trabalharmos esse aspecto para que a gente consiga ser o mais justo possível, né? Tirar da nossa frente a indiferença, considerar a todos como irmãos. Volta naquela tela que nós vimos, né? São irmãos. E se são irmãos, a gente merece a nossa atenção. Você acabou de falar, a gente vive tão intenso, e é tão intenso que nos chega de injustiça, que se separar, você só fica... Como que faz, né? A cada segundo você está cruzando uma injustiça. É muito legal essa colocação, né? Como que nós podemos contribuir com aquilo, né? Primeiro, parando de julgar, diminuir aquela pessoa que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? E segundo, procurando o que aliás, né, nós deixamos de julgar essa pessoa quando nós entendemos essa pessoa, que passa pelo entendimento que nós vimos lá atrás. E segundo, dedicando a ela uma parcela daquilo que nós temos a oferecer. Realmente não tem como a gente parar e dar atenção a cada injustiçado que nós cruzamos o dia de alguma forma mais significativa. Mas nós podemos contribuir, sim, de alguma forma. É o olhar que eu lanço sobre aquela pessoa. É o ter atenção a ela. É mentalizá-la como irmão que merece a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa prece. Né? Então, isso é importante. Não simplesmente ver e deixar de lado, ser indiferente com aquilo, mas ver e dedicar algo de bom a ele. Nós já vimos aqui em outras oportunidades o poder que tem o pensamento, não vimos? Né? Que o pensamento se exterioriza, se movimenta e atinge os objetivos. Então, é envolver essa pessoa em luz, é pedir por ela, vibrar por ela. Com certeza a gente consegue. Uma fração de segundo, às vezes, a gente consegue respondendo. E é um exercício. Cada vez mais nós conseguiremos fazer isso. Né? O que mais? Avaliarmos o semelhante com o mesmo rigor usado quando de nossos próprios erros. Quando eu cometo um erro, eu sou um juiz bonzinho. Quando os outros cometem erro, eu sou um juiz severo. Não sou assim? Claro que alguns de vocês já não são mais. Eu estou falando de mim, né? Não somos assim ainda? Então, é procurar colocar o mesmo juiz para trabalhar aí. Se eu estou sendo rigoroso comigo, ok. Então, sem usar dois pesos e duas medidas, tá?
sabermos da importância de trabalharmos constantemente nesse aprimoramento. Isso é fundamental. Isso não é uma coisa que eu vou refletir aqui hoje e refleti e levei comigo. Não. Isso é um trabalho constante. Eu só vou progredir moralmente se eu me permitir esse trabalho constante. Tá certo? Isso é fundamental também. E aí, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, falando das consequências dessa prática, né? Dessa lei maior, dessa justiça, amor e caridade. Uma lei que, como eu falei, que quando devidamente praticada se torna una, se torna indivisa, que todos aqueles que amam são justos e caridosos e vice-versa. Então, praticando essa lei maior, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, também pratica o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a espiritualidade nos colocando aí como tudo se desencadeia e como tudo acaba acontecendo espontaneamente, quando conseguimos logo a primeira conquista. A gente entra num círculo virtuoso, onde a gente só tem a ganhar. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Também está no Livro dos Espíritos um comentário de Kardec, também mostrando essas virtudes como sendo algo único, uma vez conquistado. O germe do amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido com frequência pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho íngreme e árido da existência humana. Tá? Também vem em confirmação aquilo que nós vimos lá no comecinho, que uma vez conquistado esse amor, nós facilitaremos o ganho de todas as demais virtudes traçadas em todas as leis divinas. Vejam, é começar entendendo o meu semelhante, para logo passar a amá-lo, para logo passar a ganhar em todas as virtudes que me são possíveis ganhar. Começa no entendimento. E aí a doutrina tem muito a nos oferecer, porque ela nos auxilia em todas essas compreensões. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Olha aonde vai parar o trabalho íntimo que nós fazemos, cada um de nós fazemos. Esse trabalho íntimo de aperfeiçoamento em busca desse amor nos permite a melhoria da humanidade e nos permite, como maiores beneficiados, conviver com a felicidade. Legal isso, né? Então, nós fazemos parte do todo maior e nós contribuímos com o todo maior a depender daquilo que nós estamos nos empenhando. E para encerrar, uma passagem de Fenelon, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me,
fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, é com esse chamamento de Fenelon, que está nessa lição chamada Lei do Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encerramos o tema de hoje. Se alguém quiser colocar alguma coisa a título de complemento, a título de questionamento, por favor, fique à vontade. Ainda tem uns 3 minutinhos. Ele filme é Cabana, quem viu? Cabana? É, a Cabana. Por exemplo, alguém faz mal com o seu filho, com a sua filha, mal operado. Eu vou ligar, né, com uma situação dessa. Entendeu? Você tem que ver, mas é uma criatura de Deus, não semelhante, mas... E aí? E a justiça, como é que você vai... na hora de qual paixão que vem a fuga? Sim, sim. Então, como você vai reagir com isso? E esse filme fala bem disso, né? Porque sobre o perdão. Então, é como é que eu já cito, é difícil. É um trabalho gradativo, né? Você entende? A hora que Sim. você com a sua filha, com o seu... De que ponto, né? Ultrapassar é a filha de Deus, agora. Sim. Eu acredito que passa primeiro por aquilo que acontece conosco. Que a gente tem a tendência de perdoar mais aquilo que acontece conosco do que acontece com os nossos entes queridos, né? Então, o que acontece, eu acho que começa aí. Talvez esse entendimento venha, primeiramente, às ofensas que me atingem. Mais adiante, talvez eu consiga todo esse entendimento quando atingirem meus filhos, as minhas esposas, os maridos, quando atingirem os demais. É um trabalho gradativo. Nós não... dificílimo. Perdão, né? Aquele espírito ter feito um mal grave, o entendimento dele, não é cometido, você já está em outro livro de evolução, mesmo assim. Não, extremamente difícil. Eu diria que nós temos as ferramentas, mas nós temos dificuldades de utilizá-las ainda. E isso é natural em nosso estágio evolutivo atual. Não se espera outra coisa de nós. Nós ainda temos dificuldades de aceitar as coisas que nos acontecem, claro, né? Isso é óbvio. Mas nós já vamos reagindo aos poucos de uma forma diferente. Se até o outro dia era o olho por olho, dente por dente, né? Isso já não está acontecendo com tanta frequência assim, inclusive nas leis humanas, né? Não é porque matou que tem uma lei que fala que vai morrer, embora tenha alguns lugares que ainda tragam isso, né? A pena de morte. Então, aos poucos, com certeza, por exemplo, nesse exemplo dado aí da pena de morte, ela vai deixar de existir, porque não é próprio da lei natural, da lei divina. E, aos poucos, os homens vão abandonar essas ideias. Então, é um trabalho gradativo. É um trabalho que nós vamos levar milênios para conseguir praticar com mais desenvoltura. Mas nós conseguimos dar os primeiros passinhos. Nós conseguimos, né? Praticando um pouquinho disso que Kardec, a espiritualidade, nos coloca, e o próprio Jesus, né? Nós conseguiremos ser um pouquinho mais justos hoje do que nós fomos ontem. Amar um pouquinho mais hoje do que amamos ontem. Ser mais caridosos hoje do que fomos ontem. Né? É um trabalho de atenção constante. O livro Renúncia, né? E é uma renúncia mesmo, né? E a gente renuncia
para um novo entendimento, nós temos que renunciar tudo aquilo que nós compreendemos até então. É um trabalho de renovação difícil, né? Tudo aquilo que eu entendia, acreditava, aceitava, de repente eu tenho que modificar, renunciar para trazer algo novo. Mas isso faz parte do nosso aprimoramento, é o que nós temos que buscar. Senão a gente fica sempre na mesma tecla. A gente se torna um homem velho, sempre com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. A gente tem que tentar burilar isso aí. Tá? Quando a gente também pratica, primeiro nosso amor, depois muito como conseguindo amar a outro. Mas eu acho que precisamos nós encarnar, mas com consciência, não amor gratuito, um amor que só permite, né, que é mais olhar mais parceiro ou mais defensivo do mas um olhar amoroso, que eu sou, mas também que eu ainda não tenho. Eu acho que essa questão de praticar a meio da visita para conseguir uma prática do amor ao outro de forma mais genuína. Mas com a consciência, não aquele amor do provido, né? Como olhando só eu como a mim. Eu tenho uma consciência. Não aquele amor que passa a mão na nossa cabeça, aquele amor crítico, né? É esse que nós devemos ter, né? Porque nós carregamos dentro do nosso íntimo, como nós vimos, todo esse senso de amor, de justiça, de como agirmos perante a nós mesmos, inclusive, não só o nosso semelhante. Então, esse auto-amor, ele é construtivo ou não a depender da forma que nos propomos a nos amar, né? Muito legal, muito bom. Mas eu não lembro de ter assistido esse filme. Você assistiu esse filme? Preciso assistir de novo. Sim. A Gabriela. Sim, sim. Você ainda está na hora, ele está na justiça, ele está tudo visto, apesar de ter um espiritual, ele pode ser esse nível. E alguém coisa do dia a dia. Eu acho que justamente levar essa atenção para mim. E o amor, assim, acima de tudo, ele se desvincular dessas ocorrências que acontecem e ele vai fazer isso. E ele precisa para a gente ter é nosso irmão, também é filho de Deus, também apesar desse texto, mas acho que fala bem sobre isso. É uma busca interior, né? O perdão é uma busca interior, que não necessariamente, isso fica claro, né, nas lições aí que estão por aí para elucidar o que Jesus falou, não necessariamente tem que passar pelo esquecimento completo do que foi cometido contra nós, pela afeição por aquela pessoa da mesma forma que nós temos pelos nossos, né? Então, perdoar não é nós simplesmente esquecermos e amarmos aquela pessoa como se nada tivesse acontecido, né? Nós não ficarmos alimentando isso dentro de nós, né? Como a Gabriela colocou. Nós não levarmos com peso. Você não vai conviver com a pessoa, você não tem essa
Sim. Sim. Exatamente, vai se perdendo força, né? Se a gente reage diferentemente do que se praticou, a tendência é isso, essa onda parar logo ali, né? Muito legal. É isso tudo, viu, gente? É um desafio e tanto falar disso tudo, porque, como colocado no começo, são atributos que são próprios da divindade, né? E que são foge tanto daquilo que nós estamos buscando atualmente, mas é importante nós termos o maior exemplo de todos, sim, o maior paradigma de todos, para que a gente consiga pautar as nossas vidas. Assim como nós temos Jesus. Nós não precisamos nos tornar Jesus, mas nós podemos nos inspirar em sua perfeição, seja pelos seus exemplos, seja pelas suas lições, né? Tudo bem? Então, legal, gente. Obrigado aí pela atenção de todos, viu?